compartilhar. O livro novo, tá? Volume 3. O primeiro capítulo, que é o capítulo A5, nós vamos estudar funções, tá? Então, ele traz aqui... Ô, tia, ficou uma tarefa para trás, eu acho, sem corrigir. Sobre o que eu perguntei aqui, disseram que não tinha. Ah, então... Tinha não. A última coisa que eu faço tudo. Dá uma olhadinha aí, eu vou explicar essa parte aqui, se tiver ficado a gente corrige. Na página 49, 50. Lembra? 50. Vou pegar aqui o capítulo do livro de vocês, para ficar mais fácil aqui para mim, só essa tabela. Nono ano. Nós estamos em fatoração, semelhança, funções. Um minutinho. Já entrou todo mundo? Quem está faltando aqui? É o Brian, né? Famoso Brian. Brian não entrou? Anne e o Brian. É o livro de funções, capítulo volume 3. Isso. Exercício. Ô Marinês, Oi. o livro online aqui do Bernoulli, ele não tá aparecendo os capítulos novos. Não aparece? Não aparece, vai até o semelhança de triângulos. Eu tava tentando abrir aqui. Nenhuma disciplina aparece. Olha, aqui para mim apareceu. Depois eu vou até falar pra aula que não tá aparecendo. Fala para ela que ela tem um contato lá com o menino lá. Vai até o B2, semelhança Pra de dar uma triângulo. olhadinha. Um pouquinho, porque eu tirei print da tela bem pequenininha. Na hora que aumenta aqui fica estranho. Mas vamos lá, dá para entender. Assim, ó, começa fazendo tabelas. Nós vamos começar com funções, mas antes ele vai trazer essa parte introdutória, tá? Onde ele vai falar de tabelas, fórmulas e vai trazer a ideia de função aqui. Tá? O que ele traz aqui, ó? Ao tomar um táxi, Belo Horizonte,
você paga 4,10 bandeira e 2,40 pelo quilômetro rodado. Então, só entrou no táxi, você já está pagando 4,10. Dependendo da quantidade de quilômetros que você vai rodar, você vai pagar 2,40 por cada quilômetro. Se você quisesse fazer uma corrida de 6 quilômetros, quanto pagaria por ela? Aqui, ó, vamos resolver esse problema, podemos utilizar a tabela. Aqui ele trouxe a quantidade de quilômetros rodados e aqui o preço. Sempre esse 4,10 é fixo, porque é o valor que você vai pagar que ele chama de bandeira, tá? Você entrou no táxi, você já está pagando esses R$4,10 aqui. 4,10, tá? Ou seja, mais o valor do quilômetro rodado. Cada quilômetro rodado, você paga 2,40, tá? Então, você vai pegar esse 2,40 e multiplicar pela quantidade de quilômetros que você está rodando. Esse exemplo aqui é exemplo velho de muito tempo que vocês já viram isso em outros lugares, tá? Eu lembro de ver esse negócio O valor pago, a bandeira, mais a quantidade de quilômetros, vezes o preço de cada quilômetro, você descobre aqui o valor que você vai pagar pela corrida de táxi, tá? Ele trouxe? Ele trouxe uma situação que você vai pegar um táxi e você vai pagar 4,10, que é a bandeira, é um preço fixo, tá? Só de você acionar o táxi lá, você entrar no táxi, você já está pagando esse valor. Mais 2,40 por cada quilômetro rodado. Se você andou 8 quilômetros, 4,10 mais 8 vezes o 2,40, porque é 2,40 por cada quilômetro rodado. No final, aqui, andando 8 quilômetros, você vai pagar R$ 23,30, tá? Alguém tem dúvida como faz esse cálculo? Preço fixo mais a quantidade de quilômetros vezes o preço de cada quilômetro. Então, acha o preço que você vai pagar pela corrida de táxi, certo? Vamos analisar isso agora. Olha o que ele fala. Observe que o valor a ser pago pela corrida, do táxi depende do número de quilômetros rodados, concorda? Depende do número de quilômetros rodados. Olha, eu rodei 8 quilômetros. Vou pagar o preço fixo mais 8 vezes o preço do quilômetro rodado. Então, vou pagar R$ 23,00. Aqui em cima, eu rodei 7 quilômetros. Então, vou pagar o preço fixo mais 7 vezes o preço do cada quilômetro. Então, vou pagar R$ 2,90, de acordo com cada quilômetro que eu vou rodar, certo? Então, o valor a ser pago, o valor depende do número de quilômetros rodados. Temos, então, desse modo aqui, ó. Desse modo, dizemos que o preço a ser pago pela corrida é função do número de quilômetros rodados. Ou seja, para eu saber o preço, eu não preciso saber a quantidade de quilômetros que eu vou rodar? Então, o preço, esse preço, eu vou determinar ele vai estar em função da quantidade de quilômetros, tá? O preço aqui vai variar. Ele vai depender do quê? De quilômetros rodados. O preço a ser pago, ele vai estar em função do número de quilômetros rodados. Concordam com isso? Sim ou não? Sim. Tá? Isso em função de quilômetros rodados. Cada quilômetro que eu rodar
pagar isso diferente. Ok, continuando. Na tabela, os valores da segunda coluna dependem dos números da primeira. Ó, a segunda coluna é a segunda que ele faz o cálculo e dá o preço, tá? Então, o valor da segunda coluna, isso depende do quê? Dos números da primeira, que é o quê? Números de quilômetros rodados, tá? Dizemos, então, que o preço da corrida é uma variável dependente. Por quê? O preço da corrida depende de quê? O preço da Quilômetro. corrida depende de quê? Quilômetro. De quantos quilômetros Os rodados. quilômetros rodados. Então, o preço aqui da corrida é variável dependente, tá? Porque ela vai depender da quantidade de quilômetros. Por isso, nós falamos que o preço está em função dos quilômetros. Para saber o preço, eu preciso de saber quantos quilômetros você vai rodar. Por isso, a gente diz que é uma função dependente, ele é dependente dos quilômetros. O preço depende do quilômetro que você vai rodar. Se você andar 7 quilômetros, você vai pagar um preço, R$ 20,90. Se você andar 8 quilômetros, você vai pagar o preço de R$ 23,90. Para eu saber esse preço, depende do quilômetro que você vai rodar. Essa variável dependente aqui, esse preço, é uma variável dependente dessa de... Certo até aqui? O número de quilômetros é uma variável que, ó, independente, pois pode variar à vontade, é independente, variar à vontade dentro de certas limitações. Então, porque o número de quilômetros, eu não dependo do número de quilômetros aqui, não depende de nada, é uma variável independente. Agora, o preço depende de quantos quilômetros para dizer o preço. O quilômetro não depende de nada, eu posso andar quantos quilômetros que eu quiser, certo? Olha o número, vocês podem ir grifando isso aqui que eu estou destacando aí no livro de vocês também, tá? Vendo? Quilômetros rodados não pode assumir valores negativos. Claro, gente, não tem como eu medir uma distância com valor negativo, então vai ser sempre um valor positivo. Uma importante característica nessa relação entre as variáveis é que cada valor da variável independente corresponde a um único valor da variável dependente. Ó. Cada valor da variável independente. Qual que é a variável independente? Os quilômetros ou o preço? Quilômetros ou o preço? Qual é independente? É quilômetro. Os quilômetros. É a variável independente. E essa variável corresponde ao único valor da variável dependente. A variável dependente é o que aqui nesse caso, pessoal? É o preço. preço. Tá? Da bandeira. Então, ó. Cada valor da variável independente corresponde ao único valor da dependente. Ou seja, cada quilômetro rodado vai dar um valor aqui no dependente, que é o preço. Cada quilômetro rodado vai dar um valor diferente, tá? Então, cada variável independente corresponde ao único valor da variável dependente, tá? Então, vamos supor aqui, ó, que aqui eu tenho as variáveis independentes. Aqui eu tenho as variáveis dependentes. E as variáveis independentes são os quilômetros. Eu vou andar 1, 2, 3 quilômetros. Aí andando 3 quilômetros, ó, eu vou pagar R$ 6,50, vou pagar R$ 8,90, tá na tabela lá em cima. Vou pagar R$ 11,30. Cada um desses está ligado a só uma de cá, ó. Tá? Ó, para cada valor da variável independente, ou seja, para cada um desses valores quilômetro rodado,
tem um único valor na variável dependente, que é o preço. Se eu andei 1 quilômetro, o valor que eu vou pagar é 6,50. Se eu andei 2 quilômetros, vou pagar 8,90. Se eu andei 3 quilômetros, vou pagar 11,30. Então, os valores da variável independente têm aqui como correspondente apenas um valor nessa variável dependente. Tudo bem? Continuando, então. Apesar de ser útil, essa tabela é limitada. Se você fizesse uma corrida com mais de 8 quilômetros, porque a tabela só traz até 8 quilômetros, ela não lhe serviria. É claro que podemos estendê-la, porém uma atitude muito mais prática seria tentar representar o valor da corrida por meio de uma fórmula, em expressão matemática. O valor a ser pago pela corrida é o y, e o número de quilômetros percorrido, o número de quilômetros percorridos seria o x. Então, como que ficaria essa fórmula? A gente não quer descobrir o valor a ser pago? O valor a ser pago é igual ao preço fixo mais 2,40 vezes o preço do cada quilômetro rodado. O y é o preço que eu vou pagar pela corrida. Como que eu calculo esse preço? Eu pago 4,10 fixos, que é a bandeira, que ao entrar no táxi eu já estou pagando, mais 2,40 multiplicado pela quantidade que eu vou rodar. 40 cada quilômetro, certo? Aí, a partir desta fórmula, eu descobriria o preço que eu iria pagar, tá? Utilizando a variável dependente, independente, achar a variável dependente, que é o preço. Certo, pessoal? E aqui ele traz um exemplo. Uma vez determinada essa fórmula, podemos calcular o preço de qualquer corrida. Ele traz aqui um exemplo que ele vai percorrer 15 quilômetros. Ele vai fazer o quê? No lugar do X, ele vai colocar o 15 e vai resolver, tá? Aqui a resposta aqui, ó. Aqui, ó. Mais 2,40 por quilômetro, 2,40 vezes 15. Eu vou andar 15 quilômetros. Resolvo a multiplicação para depois resolver a adição. No final, eu achei o y, que é o preço, que é a variável dependente. Quanto? R$40,10. Tá? Observe novamente que cada valor de x, que é o número de corresponde a um único valor de y. Se eu andei 15 quilômetros, eu vou pagar 40,10. É um valor só, tá? A variável aqui em cima, variável independente, tem apenas um valor correspondente aqui na variável dependente. Ok, pessoal? Ok. Então, para a gente fazer essa relação de dependência e independência, nós vamos ter aqui duas variáveis. E a gente vai analisar qual depende de qual, certo? Aí, então, vocês podem ir lá na página 6 do livro de vocês. Deixa eu pegar a tela aqui para facilitar. Deixa eu ver qual é a página 6. Aqui. Marinei, Oi. se no negócio que der o preço, eu tenho que fazer dividindo, Assim, dividindo. tipo assim, já tem o preço, R$100, tem que passar para quilômetro. Se ele te der o preço, aí você faz ao contrário. Você faz isso aqui, ó, Gabriel. Vou fazer aqui embaixo. A fórmula que a gente descobriu lá não era Y, 4,10. 4,10 mais 2,40. E ele me dá a quantidade de quilômetros. Qualquer quilômetro a gente der. Quantos quilômetros você vai rodar? 15. 15? É. Aí foi o que a gente fez lá.
Você quer fazer o contrário, você quer achar o X, no caso, você quer achar quantos quilômetros que rodou. E a variável preço. O preço que ele deu lá foi quanto? R$ 40,10. Substitui. E ele quer saber quantos quilômetros você vai rodar, tá? R$ 40,10. É o contrário. Ele sempre tem que te dar uma variável para você encontrar outra. Lembra que esse preço, de toda forma, ele é dependente da quantidade de quilômetros que você rodar, tá? Aqui você iria resolver equação de primeiro grau, tá? Ficaria, ó, 2,40x do lado de cá, mudou de lado. 4,10 já está do lado certo. Esse menos R$ 40,10 viria para cá negativo. Então, ficaria x igual 40 menos 10 ficaria 36. Esse 2,40 viria para cá. Então, ficaria R$ 36,00, 40,10 menos 4,10, 36. Dividido por 2,40. E a 15. Como que eu faço essa divisão, gente, com o número decimal? 36 dividido por 2,40. Igualar o número de casas, tá? Coloca um zero. Após a vírgula, tem que colocar 2 zeros aqui. Então, ficaria 3.600 dividido por 240, tá? Vou pegar aqui 360. Iria sobrar 120. Eu iria descer o zero aqui. E aqui 5 vezes 240 daria os 1.200, tá? Isso que ele deu lá no exemplo, a gente só fez ao contrário. Aí, ó. Aqui ele disse que ia andar 15 km e perguntou quanto que ele ia pagar. Aí lá ele deu um preço. Quantos quilômetros que eu rodei? 15 quilômetros, tá? Mas de toda forma, o preço é dependente da quantidade de quilômetros. O preço eu só consigo determinar ele dependendo da quantidade de quilômetros que eu vou rodar. Porque cada quilômetro que eu andar vai ser um preço diferente. Então, é o preço que depende do quilômetro. Tá bom? Sim, Gabriel? Uhum. Então, vamos lá. Vou analisar o que traz aí na frente. E voltando. Ixi, ficou muito grande. Noções de funções. Nós já vimos lá, uma variável é diferente da outra. Ó, vamos começar a partir daqui, porque eu não li esse caso do cercado que está lá na capa do capítulo. O caso da corrida de táxi são exemplos de situações em que... Quais eram as duas grandezas que tinha lá, pessoal? Quais as duas grandezas que nós estávamos analisando? Estava o quilômetro no preço? Isso, os quilômetros que eu vou rodar e o preço que eu vou pagar pela corrida de táxi. Ó, aqui percebemos duas grandezas interagindo entre si, de tal modo que o valor de uma delas gera um correspondente à outra. Ó, valor de uma delas gera o valor correspondente à outra. O valor dos quilômetros rodados não gerava o valor do preço da corrida? Sim ou não? Uhum. Então, o valor de uma delas gera um outro valor correspondente a esse valor que eu estou utilizando. Notamos também que nesses exemplos, para dar o valor da variável independente, que no caso a variável independente, lá no caso era os quilômetros, né? Existe um único valor da variável dependente. Tá? Um único valor da variável dependente. Ou seja, para cada. Tá? Eu ia achar um preço. Tá? Cada quilômetro muda o preço. Tá? No caso do táxi, por exemplo, podemos considerar conjuntos A, que é o conjunto dos números reais positivos,
O elemento de A representa um número de quilômetros. Ele deu aqui, ó, que o conjunto A representa o número de quilômetros. Foi o que eu fiz lá. Conjunto A. Já o elemento dos conjuntos B, nesse caso, pode ser tomado como conjunto dos números reais positivos, porque não tem como dar preço de alguma coisa em negativo, e aqui também é positivo, porque não tem como calcular a distância com valor negativo, tá? O conjunto B seria o quê? O valor a ser pago, tá? O valor a ser pago. E a gente viu que tem apenas um relacionado. Aqui a gente destacou, ó. Ó, uma variável, cada variável independente, que no caso é o dos quilômetros, tem um único valor correspondente na variável dependente, que no caso é os preços, tá? No caso, a variável A, que é a variável independente, eu vou encontrar um único valor aqui na variável dependente do preço, tá? Que foi o que a gente fez aqui em cima. Aqui, ó. Se eu andei 1 quilômetro, eu tenho um único valor para colocar aqui, é um único preço que vai dar. Se eu andei 2 quilômetros, é um único valor que vai dar. Então, para cada termo na variável independente, eu tenho um correspondente aqui na variável dependente, tá? Voltando aqui. Assim, uma correspondência descrita desse modo será chamada de quê? Função. Por quê, pessoal? Eu acho o preço em função de alguma coisa, em função dos quilômetros rodados. Ó, sejam A e B dois conjuntos. Função de A em B é uma lei, uma correspondência, que associa cada elemento do A a um único elemento do conjunto B. Tá? Então, um acontece em função do outro, tá? Então, vai associar cada elemento do conjunto A, a um único elemento do conjunto B. Se eu andei 8 quilômetros, vamos supor, vou pagar R$ 40. Se eu andar 9 quilômetros, eu vou pagar R$ 60. Então, só tem um daqui que corresponde a um de cá. Um do elemento A que corresponde a um do elemento B. Tá? Cada elemento do conjunto A corresponde a um único elemento do conjunto B, chamado de função porque existe em função do outro. Certo? Certo. Parte desse aqui. Tem mais uma parte para poder explicar, Marinês? Sim, só mais um pedaço. Vou mandar o link e vocês vão fazer a atividade aqui comigo, tá? É individual, mas aqui logados. Ó, aí já na página 7 de vocês, diz assim, ó, dando continuidade a essa introdução aqui anterior de noção de função. Podemos representar uma função por meio de diagramas. O que é diagrama? Esse círculozinho aqui, ó, tá? Um diagrama que vai ligar uma coisa à outra. O diagrama 1 e 2 representam funções A e B. Diagrama 1, A e B. Todos eles, para cada elemento A, existe um elemento B. Para cada elemento A, tem um aqui no B. Ó, esse elemento 1, o elemento B dele é o 4. Esse elemento aqui, o 2, B que está ligado a ele, é o 1. Para o elemento que está no A, que é o 3, o que está ligado é o 9. Tá vendo que para cada elemento do A tem apenas um lá no B. Certo? Olha de cá. Para cá, ó, o número 1 é correspondente ao 2 aqui do B. O número 2 é correspondente ao 4 aqui do B. E o número 3 é correspondente ao 2 aqui do B. Para cada
embora tenha ficado 2 elementos aqui, ó, do A ligado ao B, mas para cada elemento do A tem que ter um elemento B. Mesmo que do B receba 2 elementos do A aqui, tá? Sempre tem que ter um. Não pode ficar nenhum do A sem estar ligado a algum lá do B, certo? Agora, olha esses outros 2 diagramas aqui, ó, o diagrama 3 e o diagrama 4. O diagrama 3 e 4, por outro lado, não representa uma função. Aqui, gente, representa uma função. Para cada elemento do A, o B. Ó, o 1 está ligado no 4, o 2 está ligado no 1, o 3 está ligado no 9. Então, para cada elemento do A, eu tinha um correspondente aqui no B. E a mesma coisa, cada elemento do A, eu tinha um correspondente aqui no B. Não importa se o B vai receber 2 do A, mas o A tem que estar ligado a algum número aqui do B, tá? O 1 está ligado no 2, o 2 aqui no 4, aqui no 2. Quando eu tenho sempre, tá? Sempre, cada elemento de A relacionado a um elemento de B, então quer dizer que eu tenho o quê? Função, tá? Cada elemento de A existe um único elemento de B. Ó, é isso aí. Elemento de A, pode até vir mais aqui. Cada elemento de A existe um único elemento de B. Cada elemento de A existe um único elemento de B. Então, nós estamos falando de quê? Agora, esses 2 diagramas aqui não são função. Não são funções. Por quê? Olha aqui no 3. O elemento A tem um deles que está sem correspondência, ó. O 1 está ligado aqui no 3. O 3, que está aqui no elemento A, está ligado no 1 do elemento B. Mas o 2 não tem correspondência no elemento B, então não posso dizer que é uma função. Por quê? Cada elemento do A tem que ter um correspondente aqui no B. Se está faltando, não serve, tá? Não é função. Agora o diagrama 4, por que que ele não é função? Aqui, ó. Em 4, há um elemento A com mais de um elemento correspondente em B. A gente viu aqui em cima, ó, que para cada elemento de A existe um único, tem que ser um único elemento lá em B. E aqui não, para cada elemento de A aqui,